O cheiro de terebintina e tinta-óleo era o único ar que Sofia conseguia respirar, sem sentir o gosto metálico da quimioterapia. Aos 28 anos ela não vivia, ela ardia. Seu ateliê no último andar de um prédio antigo no centro de São Paulo. Era um santuário de cores berrantes e telas inacabadas. Mas naquele exato momento, o que dominava não era o amarelo sol ou o vermelho paixão, mas o silêncio. Um silêncio denso, pesado, que só existia entre as batidas descompassadas de seu próprio coração. Ela estava parada diante de um cavalete. O pincel suspenso, a ponta carregada de um azul cobalto profundo. Seus olhos, antes duas esmeraldas cheias de vida, agora carregavam a sombra de quem viu o futuro. E soube que ele era curto. A luz da tarde filtrava-se pela janela, revelando a fina camada de suor frio em sua testa. Ela não estava cansada de pintar. Estava cansada de lutar. O pincel tremeu. Não por fraqueza física, mas pela memória que a assaltava. O mesmo azul cobalto era a cor exata do lençol que cobria sua mãe, Helena, no dia em que ela se foi. Helena, a mulher que lhe ensinou a ver o mundo em matizes. Havia morrido de câncer de mama anos antes. E, assim como a mãe, Sofia carregava a mesma sentença. O mesmo invasor silencioso. Mas o gancho não era a doença. Era a repetição da tragédia. A dor de Sofia não era apenas sua. Era a dor não resolvida de sua mãe, que havia morrido sem realizar seu maior sonho. Ver o mar. Sofia prometera a si mesma que não repetiria o erro da mãe, de se render ao desespero. Mas a promessa era pesada demais. Para um corpo que se desfazia. A tela à sua frente era um campo de batalha inacabado. Um turbilhão de cores que representavam a fúria e a negação que a consumiam. Ela tentava capturar a essência da dor, não como fraqueza, mas como força motriz. Uma energia bruta, que a impedia de sucumbir ao vazio. O azul cobalto que escorria do pincel. Era o oceano que Helena nunca viu. A vastidão de uma promessa não cumprida, que pesava sobre os ombros de Sofia, como uma âncora invisível. Ela se lembrava das mãos de Helena, finas e manchadas de tinta, que a guiavam sobre a tela, ensinando-lhe que arte não era reproduzir a realidade, mas revelar a verdade oculta das coisas. A verdade de Sofia agora era a mortalidade, a fragilidade do tempo, que se esvaía entre seus dedos como areia fina. Ela fechou os olhos, e o cheiro de tinta se misturou ao cheiro de hospital, o odor asséptico da rendição, que ela se recusava a aceitar. Aos 28 anos, Sofia sentia o peso de uma eternidade de arrependimentos, e a urgência de um instante fugaz. Ela precisava de mais tempo, não para si, mas para desfazer o nó de culpa, que aprendia ao passado de Helena. Sofia era uma artista plástica de renome crescente. Suas obras eram vendidas antes mesmo de secarem. Mas ela nunca se importou com o dinheiro. Sua arte era um grito, uma forma de exorcizar a dor que a acompanhava desde a adolescência. Quando viu a mãe definhar, ela usava a arte como armadura, e a cor como arma. Seu apartamento era um reflexo de sua alma, vibrante, caótico e cheio de vida. Havia livros empilhados até o teto, discos de vinil de jazz e blues espalhados pelo chão, e uma coleção de câmeras antigas, que ela usava para capturar a beleza efêmera do cotidiano. Ela tinha um namorado, Gabriel, um arquiteto pragmático, que tentava em vão trazer ordem ao seu caos. O relacionamento deles era uma corda bamba, entre a paixão e a frustração. Gabriel a amava, mas não entendia a urgência de sua alma. Ele planejava o futuro. Ela vivia o presente com a intensidade de um cometa. A dor não resolvida de Sofia era culpa. Ela se sentia culpada por não ter forçado a mãe a lutar mais, por não ter insistido no tratamento. Essa culpa a impulsionava a viver em ritmo frenético, como se pudesse compensar o tempo perdido de Helena. Ela se recusava a falar sobre a doença, tratando-a como um intruso inconveniente, não como uma sentença de morte. O único que conhecia a profundidade de sua luta era o Dr. Elias, seu oncologista. Elias era um homem de ciência, com mais de 30 anos de experiência, mas carregava a cicatriz de ter perdido a própria filha em um acidente.
Ele via em Sofia a mesma chama que havia se apagado em sua filha. E isso o tornava mais humano, mas também mais cético. Ele sabia que a arte de Sofia era sua fuga, mas também sua prisão. Gabriel tentava entender o turbilhão que era Sofia. Ele a amava com a solidez de um edifício bem construído, mas ela era um incêndio. Uma força da natureza que ameaçava consumir tudo ao redor. Ele a via se consumir na arte, na negação, na urgência de viver cada segundo como se fosse o último. E isso o aterrorizava. Ele queria estabilidade. Um lar, um futuro planejado, com filhos e férias na praia. Mas Sofia só falava em cores, em texturas, em missões impossíveis. Ele tentou uma vez convencê-la a vender o ateliê e se mudar para um apartamento mais organizado, mais funcional. Mas ela olhou com uma fúria fria, que o fez recuar. Aquele ateliê era o último elo com Helena, o palco de sua dor e de sua redenção. Ele não podia tocar nisso. Gabriel se sentia um estranho na vida dela, um espectador de um drama, que ele não conseguia influenciar. Ele a amava, mas não conseguia salvá-la, e essa impotência o corroía. A rotina de Sofia era um ritual de dor e negação. A cada sessão de quimioterapia, ela levava um novo projeto. Uma vez, pintou um mural na parede da sala de espera. Outra, escreveu um poema sobre a esperança. Ela se recusava a ser apenas mais uma paciente. Ela era Sofia, a artista. E o hospital era apenas mais um palco para sua arte. Naquela manhã, o ritual foi diferente. Ela sentiu uma pontada aguda na coluna. Um aviso silencioso de que o invasor estava se movendo. Ela tentou ignorar, mas a dor era insistente. Ela se lembrou de uma conversa com o Dr. Elias meses antes. Sofia, o câncer de mama é traiçoeiro. Ele se esconde e ataca os ossos e o fígado. Você precisa ser honesta comigo sobre a dor. Ela havia mentido, minimizado a dor, alegando que era apenas cansaço. Ela não queria dar ao câncer o poder de controlá-la. Mas naquele momento, diante do cavalete, ela soube que a mentira havia chegado ao fim. O azul cobalto escorreu do pincel, manchando o chão de madeira. O silêncio foi quebrado por um soluço contido. Não era medo da morte. Era medo de morrer sem ter vivido de verdade. Medo de repetir o destino de sua mãe. O diário de Sofia era seu refúgio e seu juiz. Em suas páginas, ela não apenas registrava a progressão da doença, mas também as memórias de sua mãe. Ela se lembrava do cheiro de jasmim que Helena usava, do som de sua risada, da forma como segurava o pincel. A dor de Sofia era a dor de uma filha, que havia perdido sua heroína, e agora estava prestes a seguir seus passos. Ela folheou o diário, encontrando uma anotação de Helena. O mar é a única coisa que me faz sentir pequena e grande ao mesmo tempo. Queria ter visto o mar uma última vez. Essa frase era o motor da culpa de Sofia. Ela havia prometido a si mesma que levaria a mãe para ver o mar. Mas a doença foi mais rápida. A culpa era um fardo pesado, uma condição de fragilidade, que a impedia de viver plenamente. Ela se sentia responsável pela morte da mãe, como se sua falta de insistência tivesse sido a causa de sua rendição. Essa dor não resolvida era o que a impulsionava a viver em um ritmo frenético, como se pudesse compensar o tempo perdido de Helena. O último encontro com Gabriel foi no ateliê. No dia seguinte à crise de dor, ele a encontrou deitada no sofá, pálida, mas com um brilho nos olhos, que ele nunca havia visto. Ele tentou ser carinhoso, mas Sofia o afastou. Gabriel, eu preciso que você me deixe ir. Eu não posso te arrastar para o meu caos. Eu não posso te pedir para esperar por um milagre que não vai acontecer. Ele a acusou de estar fugindo, de estar se sabotando. Ele não entendia que a missão de Sofia era a única forma de ela se sentir viva. Ele a deixou, levando consigo a promessa de um futuro que nunca existiria. Sofia ficou sozinha, mas não desamparada. Ela havia trocado o amor de um homem pela missão de sua vida. O consultório do Dr. Elias era um bunker de esperança e desespero. As paredes eram brancas, mas ele havia pendurado alguns desenhos infantis, feitos por seus pacientes mais jovens. Naquela manhã, o ar estava mais denso do que o normal. Sofia estava sentada,
as mãos entrelaçadas, esperando a sentença. Dr. Elias não usou eufemismos. Foi direto, a voz embargada pela emoção contida. Sofia, o tratamento não está mais respondendo. As metástases se espalharam para os ossos e o fígado. Sinto muito, mas você tem no máximo 6 meses de vida. A palavra máximo ecoou na sala. 6 meses. 180 dias. O tempo que ela tinha para terminar a tela de sua vida. Ela não chorou. Em vez disso, levantou-se. Caminhou até a janela. E olhou para o caos da cidade lá embaixo. E se eu não me concentrar em mim, doutor? E se eu usar esses 6 meses para viver 6 vidas diferentes? Para realizar 6 sonhos que não são meus? Eu não vou morrer em 6 meses, doutor. Eu vou nascer 6 vezes. Dr. Elias tentou argumentar. Falou sobre cuidados paliativos. Sobre paz. Mas Sofia o interrompeu. Com a paixão de uma artista. Que havia encontrado sua obra-prima final. Minha paz será fazer o que minha mãe não pôde. Viver por quem não tem mais tempo. Eu não vou lutar contra a morte, doutor. Eu vou lutar pela vida. A decisão de Sofia era um ponto de não retorno. Ela havia transformado a sentença de morte em uma missão de vida. Sua primeira ação foi pegar o diário e escrever no topo da primeira página. Missão: 6 vidas em 6 meses. A primeira lista de Sofia era um mosaico de sonhos alheios. Ela havia pesquisado em hospitais, asilos e abrigos, procurando pessoas que tinham um sonho simples, mas impossível. O primeiro nome na lista era Dona Clara, uma idosa de 75 anos, que ela conheceu em um asilo de caridade. Dona Clara era uma ex-professora de literatura, reclusa e amargurada, que havia perdido a fé na humanidade, após ser abandonada pela família. Seu único desejo era ver o mar, algo que ela nunca havia feito. Sofia, apesar da dor física crescente, alugou uma van adaptada e, com a ajuda de uma enfermeira voluntária, Ana, planejou a viagem para o litoral. Ana era uma jovem enfermeira, que havia se cansado da burocracia do hospital, e via em Sofia a chance de fazer a diferença. A parceria entre a artista moribunda e a enfermeira idealista era o primeiro sinal de que a missão de Sofia não seria solitária. A primeira missão foi a mais difícil. Dona Clara se recusou a ir. É tarde demais para mim, menina. Deixe-me morrer em paz. A resistência de Clara era um espelho da própria negação de Sofia. A idosa era um livro fechado, cheio de páginas amareladas de dor e arrependimento. Sofia não desistiu. Passou dias lendo para Dona Clara. Não livros, mas cartas de amor, que a idosa guardava em uma caixa empoeirada. Ela lembrou da paixão, da vida que havia vivido. A tensão era palpável. A resistência de Clara contra a urgência de Sofia. Sofia usou sua arte para quebrar a barreira de Clara. Pintou um pequeno quadro do mar, com as cores vibrantes que sua mãe amava, e o entregou à idosa dizendo: "O mar está esperando por você, Dona Clara. E minha mãe também." A menção à mãe de Sofia foi o ponto de virada. Clara cedeu. A viagem foi uma jornada de autodescoberta para Sofia. A dor era uma companheira constante, mas a alegria de Clara a curava momentaneamente. No meio do caminho, Sofia teve uma crise de dor. Encolheu-se no banco de trás da van, a respiração ofegante. Ana tentou acalmá-la, mas a dor era excruciante. Foi então que Dona Clara, com a sabedoria dos anos, pegou a mão de Sofia. A dor é apenas um lembrete de que você está viva, minha filha. Não a negue. Use-a como combustível. A visão do mar nos olhos de Dona Clara foi a recompensa de Sofia. Quando Clara tocou a água salgada pela primeira vez, ela chorou. Não de tristeza, mas de libertação. Sofia havia realizado o sonho de sua mãe, através de Clara. A segunda missão foi Lucas, um jovem músico de rua, que tocava violino com uma melancolia que cortava a alma. Lucas sonhava em gravar um álbum, mas não tinha dinheiro, nem esperança. Sofia o encontrou em uma praça, tocando por moedas. Ele era um artista talentoso, mas inseguro. Tinha medo de falhar, medo de não ser bom o suficiente.
Sofia usou suas economias para alugar um estúdio e por um mês viveu a vida de produtora musical. Ela o incentivou, o criticou e o amou como uma irmã mais velha. O obstáculo era a insegurança de Lucas, o medo de errar, de não estar pronto. Sofia o forçou a enfrentar seus demônios, a tocar com a alma, não com a técnica. O álbum foi gravado e o lançamento, um sucesso modesto. Mas para Lucas, era o mundo. Sofia, no entanto, sentia o tempo se esgotando. A dor era uma companheira constante. E o Dr. Elias ligava todos os dias, preocupado. A enfermeira Ana era a bússola moral de Sofia. Mas a intensidade da missão começou a cobrar seu preço. Ana, que havia se juntado a Sofia por idealismo, começou a questionar a ética da missão. Sofia, você está dando esperança a essas pessoas. Mas está morrendo. O que vai acontecer com elas quando você se for? Você está sendo egoísta. O conflito entre Sofia e Ana era o reflexo do conflito interno da própria Sofia. A linha tênue entre a generosidade e o egoísmo. Sofia argumentava que a esperança, mesmo que temporária, era melhor do que o desespero. Ana, por outro lado, temia que a morte de Sofia fosse um golpe fatal para as pessoas que ela havia ajudado. A tensão atingiu o auge quando Ana descobriu que Sofia escondia a intensidade de sua dor. Ela a confrontou, exigindo que fosse honesta sobre sua condição. Sofia chorou pela primeira vez. Não de dor física, mas de solidão. Ela se sentia sozinha em sua missão. E a crítica de Ana a atingiu profundamente. Sofia estava na quarta missão. Maria, uma jovem mãe solteira, que havia perdido a casa em um incêndio. O sonho de Maria era simples: ter um lar seguro para o filho. Sofia usou sua influência e o dinheiro que ainda restava para comprar um pequeno apartamento para Maria. O clímax não foi a compra, mas o dia da mudança. Sofia estava fraca, mal conseguia andar, mas se recusou a ir para o hospital. Ela queria ver Maria e o filho entrando na casa nova. Quando Maria abriu a porta e viu o apartamento mobiliado, abraçou Sofia chorando de gratidão. Nesse instante, a dor de Sofia se intensificou e ela desmaiou. Ela acordou no hospital, com o Dr. Elias ao seu lado. Sofia, você está se matando. Seu corpo não aguenta mais. Mas eu estou viva, doutor. Eu vivi 4 vidas. Faltam 2. O Dr. Elias, pela primeira vez, não falou sobre a doença. Falou sobre a mãe de Sofia. Sua mãe me pediu para não te contar. Ela não morreu de câncer, Sofia. Ela se recusou a fazer o tratamento. Disse que preferia morrer em paz, em casa, do que lutar uma batalha que sabia que perderia. Ela queria que você vivesse. A revelação foi um choque. A dor não resolvida de Sofia não era a morte da mãe, mas a mentira. Helena havia escolhido morrer, e Sofia estava escolhendo viver. A virada não foi a cura física, mas a libertação da culpa. Ela percebeu que sua missão não era apenas realizar sonhos, mas perdoar a si mesma. E a sua mãe, Gabriel, alertado por Ana, apareceu no hospital. Ele não estava mais com raiva, apenas triste. Ele a abraçou, pedindo perdão por não ter entendido sua missão. Sofia o perdoou, dizendo que ele havia sido o amor de sua vida, mas que ela havia encontrado um propósito maior. O reencontro foi um adeus. Eles se beijaram. Um beijo de despedida, de aceitação. Gabriel prometeu que cuidaria de Ana e da corrente de Sofia. A dor de Sofia era excruciante, mas ela se sentia em paz. A notícia da missão de Sofia se espalhou pelo hospital e pela cidade. Dona Clara, Lucas e Maria se uniram. Eles criaram uma rede de apoio. A corrente de Sofia. O Dr. Elias, agora um aliado, a ajudava a gerenciar a dor e a seguir até o fim com dignidade e propósito. A quinta missão foi Pedro, um menino com paralisia cerebral, que sonhava em voar. A corrente de Sofia organizou um voo de balão. Sofia, fraca, assistiu de longe, mas viu a alegria nos olhos de Pedro. E ali entendeu que a vida, mesmo curta, podia se estender pelos outros.
A sexta missão foi a mais difícil. O próprio Dr. Elias. Ele havia perdido a filha em um acidente e se fechado para o mundo. Seu sonho era voltar a pintar, um hobby que ele havia abandonado. Junto com a esperança, Sofia o forçou a pegar o pincel, levou-o ao seu ateliê, e juntos, eles pintaram um mural, de cores vibrantes, como se cada traço fosse uma cura silenciosa. A dor de Sofia era excruciante, mas ela se recusava a parar. Ela estava vivendo a vida que a mãe não pôde, e a vida que ela mesma havia adiado. Ela não estava mais sozinha. A corrente de Sofia era sua nova família, um eco vivo daquilo que o amor constrói. Quando o tempo se esgota, o peso da transformação era visível em seu corpo, mas a luz em seus olhos era mais forte do que nunca. Sofia sabia que seu tempo estava acabando. Voltou ao ateliê e, com as últimas forças, começou a pintar seu último quadro. Não era de cores vibrantes, mas de tons suaves, quase pastéis. Era um retrato de sua mãe, Helena, sorrindo, com o mar ao fundo. Ela pintou em silêncio, com a calma de quem já aceitou o destino, não lutando mais contra a morte, mas celebrando a vida. A tela era sua despedida, sua última obra-prima. O último dia de Sofia foi no ateliê, ao lado do mural inacabado. Ela estava em paz. Havia vivido 6 vidas em 6 meses. Viu o mar nos olhos de Clara. Ouviu a música na alma de Lucas. Viu a esperança no lar de Maria. A liberdade no voo de Pedro. E a arte renascer no coração do Dr. Elias. Sofia não morreu de câncer. Ela morreu de vida. A corrente de Sofia continuou. O mural foi finalizado por Dr. Elias, que se tornou o guardião do legado dela. E a história de Sofia nos ensina que o tempo não é medido em quantidade, mas em intensidade. Não importa quantos dias temos, mas o que fazemos com eles. Às vezes, tudo o que alguém precisa é de um propósito que transcenda a própria dor. Tem coisas que não se consertam, mas se cuidam, e isso já é muito.